VGW. Com licença agora, peraí, eu já... Beleza, aqui voltei, certo? Então agora vamos começar com o conteúdo, certo, de hoje, que a gente vai repor, né, o conteúdo de hoje, que é o assunto, né, vamos estender os assuntos de movimento uniformemente variado, tudo bem? Qualquer coisa, galera, se tiver muito rápido, perguntem, tudo bem? Não tem problema, pode me interromper na hora da aula, se vocês quiserem perguntar alguma coisa pro Gabriel também, fiquem à vontade, ok? A intenção aqui é a gente está podendo ajudar vocês e passar um conteúdo bacana para todo mundo ficar feliz, né? Então, galera, sextou, vamos agora revisar os conceitos aqui, o movimento uniformemente variado. Primeiramente, a definição dele acontece da seguinte maneira, certo? Aqui a gente vai ter uma variação temporal da velocidade, só que nesse caso a variação ela é uniforme. A grandeza que define essa variação de velocidade é a aceleração, certo? Na outra aula, quando a gente explicou como que a gente pode fazer com que a gente diferencie os conceitos de aceleração e velocidade, para ninguém acabar confundido, certo? É o caso, é o exemplo que o Luiz citou, né? A gente acorda domingo de manhã, Globo Rural de lei, depois chega o Auto Esporte. Aí vem aquelas análises chatas, certo? De carro, que não sei o quê, né? Aí chega um momento em que o cara vai analisar o seguinte, pô, esse carro tem um motor super turbinado e não sei o quê, né? Em menos de 10 segundos esse cara consegue atingir 100 km por hora, certo? Então, note-se essa última afirmação que eu fiz, ok? Então, se eu dou um intervalo de tempo para que um certo corpo adquira uma determinada velocidade, então eu estou falando de aceleração. Velocidade significa o quanto tempo eu demoro para chegar em algum lugar, certo? Para poder, por exemplo, com o conceito de velocidade média. Eu demoro 2 segundos para percorrer 10 metros, certo? Logo, a minha velocidade é de 5 metros por segundo, fazendo as contas. Bom, tipos de MUV, movimento acelerado, a gente tem que lembrar que quando a gente possui velocidade e aceleração possuindo o mesmo sinal, esse movimento ele é acelerado, certo? E quando ambas as grandezas, quando a velocidade e a aceleração possuem sinais diferentes, isso eu digo vetorialmente, o movimento ele é retardado, ok? Não confundir retardado com retrógrado. Retrógrado significa que meu corpo está indo contra a orientação que eu estipulei desde o início, ok? Se eu apontei que, como no meu início, o meu movimento vai da esquerda para a direita, e esse corpo está se movimentando da direita para a esquerda, logo o movimento dele é retrógrado, ele está indo contra o sentido da minha orientação. Então tome cuidado para não acabarem confundindo os conceitos de movimento retardado e movimento retrógrado, certo? Se diz quanto à aceleração, né, quanto à diferença de sinal entre os valores de aceleração e velocidade, e o outro, basicamente, ao sinal da velocidade, ou seja, para onde o meu corpo está indo. Ok? Bom, eu também passei para vocês a primeira equação que a gente utiliza no movimento uniformemente variado, que é a equação horária da velocidade, certo? Para decorar, eu digo que é a equação do vovô atômico, certo? Vovô, né, o V primeiro, o V0, né, vovô atômico, né? A de aceleração, T de tempo, certo? Essa equação horária da velocidade, ela é muito parecida com a equação horária do movimento uniforme, equação horária de posições, certo? Porém, aqui a gente está tratando de velocidade, certo? Aqui a gente está tratando de grandezas diferentes, certo? Agora, existe mais uma equação, que é a equação horária dos espaços,
certo? Igual como tem no movimento uniforme. Se no movimento uniforme a gente tem a equação horária dos espaços, que é o sorvete, que a gente utiliza para decorar, nós temos a equação horária dos espaços específica para movimento uniforme, uniformemente variado, que é essa expressão meio difícil de você decorar. A gente fala sorvetão, né? A gente fala que é a equação do sorvetão. Porém, eu vou ser sincero, eu não acho esse jeito tão. Eu não acho esse jeito tão bom para poder decorar, né? E eu, sinceramente, eu não sei um jeito excelente para que a gente consiga decorar. Então, galera, tentem bolar um jeito de decorar essa equação, que ela é uma equação muito importante. Mas, digamos, com os exercícios, né, que eu passei lá na lista de exercícios para vocês, que envolvem posição em função do tempo, certo? Vocês vão conseguir decorar essa equação normalmente. Quanto mais a gente usa, mais a gente fica habilitado, né? Mais habilitado não, habituado a usar essa equação. Então, sempre quando vocês forem escrever, certo? Fazer o exercício, né? Escrevam a equação antes, né? Escrevam para decorarem. S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2 e vão diminuindo e vão dividindo, substituindo os valores. Façam isso até o momento que vocês se sentirem seguros a utilizar. Ana, diga a sua dúvida. Você levantou a mão? Fique à vontade. Tá, levantei. O que que significa esse AT mesmo? A significa aceleração. O T significa tempo. E preste atenção, nesse caso, o tempo ele está elevado ao quadrado. Tudo bem? Ele está elevado à potência 2, certo? Então, se, por exemplo, o meu tempo, certo, for igual a 2 segundos, ok? Quando eu for substituir, certo, na equação aqui, eu vou ter o S igual a S0 mais 2 vezes V0, né? A gente costuma, por questão de conveniência, a gente coloca o número multiplicado, que está multiplicando o valor à esquerda. Mais A sobre 2 vezes 2 elevado ao quadrado. Ok? Então, A significa aceleração, que ele vai dar ou vai pedir, e T significa tempo. Tudo bem, Ana? Então, no caso, vai multiplicar ali, né? Vai multiplicar, certo? Mas, a gente vai chegar num finalzinho aqui, quando eu estiver continuando com a explicação, tem uma pegadinha, certo? Que vocês têm que tomar muito cuidado, tudo bem? Eu vou deixar bem claro para vocês. Então, tudo certo, Ana? Tudo Deixei claro para certinho. você? Deixou. Beleza, então. Obrigada. Beleza. Qualquer coisa, pergunte, fique à vontade para perguntar, tá bom? Bom, é, sobre isso, sobre isso, a gente tem a gente tem uma mesma forma, certo? Essa equação, ela vai se comportar da mesma maneira, basicamente, quando a gente for escrever, certo? Que é a equação horária dos espaços, o sorvete, certo? Ou seja, o que quer dizer isso, Rafael? Quer dizer que nessa equação a gente está determinando uma posição em função do tempo, ok? Então, quando eu tiver uma equação horária de posição aqui, qualquer equação genérica só deve ter S e T. Vou dar um exemplo de uma equação horária de posição. S, né? Deixa eu só tirar aqui. S igual a 2 mais 3t mais 4t quadrado. Ok? Bom, dado isso, então, isso aqui é uma equação genérica. E percebam, né? Eu vou tirar o. Deixa eu só melhorar esse 2 aqui, pode até acabar confundindo vocês. Esse 2 aqui, ele é o sobre 2 do A, e esse aqui é o t quadrado. Ok? Então é desse jeito que você vai encontrar uma equação, qualquer equação de posição, horário de posição de um determinado móvel vai estar desse jeito, certo? Então eu vou ter somente S e só vou ter somente T, ok? E assim como eu digo, qual que vai ser a posição do meu corpo, certo? No tempo 1 segundo, por exemplo. Então vamos substituir o 1 no lugar de t. Então, S é igual a 2 mais 3 vezes 1 mais 4 vezes 1 ao quadrado, ok?
3 vezes 1 dá 3, certo? Então vamos manter. S é igual a 2 mais 3 mais 1 ao quadrado é 1. Ok? Então, nesse caso, vamos... e 4 vezes 1, 4. Então, 4. Somando isso aqui, somando essa expressão, esse número grotesco que eu estou escrevendo aqui, que, né, é foda, professor de exatas não sabe escrever número, né? Mas vamos lá. 2 mais 3, 5 mais 4, 9. Então, o que, que significa? Significa que no tempo 1 segundo, o meu corpo vai estar no espaço 9 metros, né? Dado que eu dou um início de contagem desse espaço, então 0, certo? E ele vai estar no espaço 9. Beleza. Sobre isso, agora a gente vai ter que dar uma... A gente vai ter que aprender também a interpretar os valores dessa equação. Como assim, Rafael? Por exemplo, o que acontece se um exercício pedir o que acontece se um exercício acabar pedindo, né? Ele dá a equação, dá essa equação aqui, 2 mais 3t mais 4t quadrado, ok? Porém, o exercício vai pedir o seguinte, qual que é a velocidade inicial, qual que é a aceleração e qual que é o espaço inicial, ok? Então, vamos colocar aqui. Então, eu quero saber qual é o meu espaço inicial, qual que é a minha velocidade inicial, ok? E qual que é a minha aceleração, certo? Lembrando que toda vez que tem um zerinho do lado da expressão, significa grandeza física inicial. Então, espaço inicial, velocidade inicial e a aceleração, que no caso, movimento uniformemente variado, ela é constante. Bom, como que é o meu espaço inicial? Para quem está começando, né? O que eu recomendo? Você pega você tenta decorar, ok, e escreve a fórmula do sorvetão. S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. E agora a gente vai comparar. Vamos comparar os valores. O S0, ele é um número que não está multiplicando nenhuma letra. Concorda comigo que ele não está multiplicando ninguém? O S0 ele não está multiplicando T. Então, nesse caso aqui, qual dos valores nessa equação que não está multiplicando ninguém, não está multiplicando T? É o 2. Concorda comigo? Então, nesse caso, o espaço inicial desse movimento começa em 2, né? Aqui eu vou considerar que os valores estão no Sistema Internacional de Unidades, tá bom? Sempre que possível, transfiram para o Sistema Internacional de Unidades. 2 metros, certo? V0. Ok, minha velocidade inicial. Vamos pegar a equação aqui. Ok, vamos pegar a equação aqui. E nós temos o V0t. A velocidade e o tempo é o mesmo valor? Não, não. Preste atenção aqui. Vamos deixar bem claro aqui. Ó, a gente tem que entender que para interpretarmos aqui, certo? Uma equação horária da velocidade, a gente tem que saber o que multiplica t, o que não multiplica ninguém e o que multiplica o t ao quadrado, ok? Lembrando que uma equação horária só tem S e T, certo? Não, só aparece o S e T. E os outros valores vão aparecer como número, ok? Então, vamos lá. Vamos voltar ao raciocínio aqui. Minha velocidade inicial, certo? Quando a gente analisa aqui na equação horária dos espaços, ela é o valor, ela é o número que multiplica o t. Concorda comigo? O t de expoente 1, certo? Somente o t. Então, concordam comigo que nesse caso, a minha velocidade inicial, nessa equação horária que eu estou dando para vocês, ela equivale a 3 metros por segundo, certo? Porque ela está multiplicando o t. Concordam comigo? Beleza, achamos V0. Agora, a aceleração. Galera, tome muito cuidado. Tome muito cuidado. Ah, Rafael, então nessa lógica que a aceleração é o valor que multiplica o t ao quadrado, ali, ó, o a t ao quadrado, né? Então, a minha aceleração, ela é 4 metros por segundo ao quadrado, certo, Rafael? Pé, errou. Tome cuidado. Tome cuidado. Aqui, muita gente acaba se embananando todo.
Preste atenção que a gente tem um AT ao quadrado sobre 2. E quando a minha função horária da velocidade ela só tem S e T, concordem comigo que quem multiplica o T ao quadrado é o A sobre 2. O A sobre 2 ele multiplica o T ao quadrado, ok? E nesse caso aqui, quem multiplica o T ao quadrado é o 4. Então, esse A sobre 2, a gente vai igualar a 4. Tudo bem? Entenderam? Entenderam aqui? Essa parte aqui, muita gente acaba se bananando. Tá tudo certinho? Estão entendendo? Deem um feedback, fazendo um favor. Beleza? Ó, então, nesse caso aqui, o A sobre 2 está multiplicando o T ao quadrado. E nesse caso, o A sobre 2 ele equivale a 4. Tá, agora eu quero saber o valor da minha aceleração. Como a gente vai fazer? É uma equaçãozinha de primeiro grau. A gente vai multiplicar 2 em ambos os lados para manter a igualdade. Ou, como a gente costuma explicar, vamos passar o 2 multiplicando. Então, passando o 2 multiplicando, certo, para cá, o A é igual a 4 vezes 2. Isso dá 8 metros por segundo ao quadrado. Desculpa o finalzinho que eu dei uma cagadinha, né? Mas normal. Normal, né? Vamos lá. Sextou. Bom, então a gente tem os valores de velocidade inicial igual a 2 metros, valor de espaço inicial, que é 2 metros, o valor da minha velocidade inicial, que é 3 metros, e o valor da minha aceleração. Bacana. Beleza. Agora, preste atenção. Pode falar, Ana. Fique à vontade. Eu de novo. Tudo bem. E aquele 2 que tem lá embaixo, não faz nada, deixa ele lá. Esse 2 aqui que eu estou circulando? O 2 que tá ali, AT ao quadrado, daí tem um traço e tem um 2. Daí não faz nada nele? Não, ó, preste atenção. O que eu falei? Quem está multiplicando o T ao quadrado é o A sobre 2. Eu acho que o jeito para ficar mais claro para você é o seguinte, ó. É que a gente escreve AT ao quadrado sobre 2 tudo junto. Só que isso aí é a mesma coisa que A sobre 2 que multiplica T ao quadrado. Ficou mais claro para você? E todo valor, certo, que sai multiplicado com o T ao quadrado, que é nesse caso aqui, ó, o 4, ok? Concorda comigo que é o A sobre 2 que está multiplicando ao T ao quadrado? E por isso esse A sobre 2, ele vai igualar a 4. Esse A sobre 2 é igual a 4, ok? Não significa que a aceleração é 4, longe disso. É a aceleração sobre 2 que é igual a 4. Então, a gente igualando o A sobre 2 aqui, ó, certo? Vamos voltar aqui, certo? Como a gente tem o valor que está multiplicando o T ao quadrado, tudo bem? Esse valor é 4 no caso desse exemplo que eu estou dando aqui, tá bom? É o A sobre 2 que é igual a 4. E a gente resolvendo a equaçãozinha de primeiro grau aqui, passando 2 multiplicando, né? A gente descobre que a minha aceleração é de 8 metros por segundo ao quadrado. Ana, ficou claro? Ficou, então vai multiplicar pelo número que tá embaixo, né? Pra descobrir os Isso, metros a por segundo. aceleração. Tá Isso. bom. Tudo bem? Ficou claro para você? Para os outros também tá claro a explicação aqui? Pra mim ficou claro. Ficou claro? Posso continuar? Beleza, então. Então vamos continuar. Porém, existem alguns casos, certo? Que às vezes ele vai, por exemplo, até dar o tempo para você e vai querer o espaço. Sabe quando ele fala o seguinte: no tempo 1, qual que é basicamente o quanto ele vai alcançar?
certo? Em que espaço ele vai alcançar? Existem esse... Perdão. Deixa eu voltar aqui na minha lógica aqui, certo? Dada essa equação aqui, no tempo 1, qual é o espaço que ele vai alcançar? Tudo bem? Existem perguntas que vão te perguntar quanto tempo demora para esse móvel alcançar um determinado espaço. Por exemplo, 2 metros, quando ele vai chegar no espaço 8 metros, ok? Então vamos... E nisso aí a gente acaba caindo numa equação de segundo grau, ok? A gente acaba caindo numa equação de segundo grau. Deixa eu só pensar aqui. Deixa eu ver, 4... Tá, 2 elevado a 4, 16... 316... Certo, então... Nesse caso aqui, quando que ele vai chegar... 16 mais 6... Estou fazendo as contas aqui para dar certo. Tá. Quando que ele vai chegar aqui no espaço 24 metros, ok? Em quanto tempo ele vai chegar no espaço 24 metros? Como que a gente vai fazer a procedência disso aqui? A gente vai basicamente igualar essa expressão a 24, ok? Então, vamos fazer isso daí. Vamos montar a nossa equaçãozinha aqui, ó. Então, 2 é igual a 24 é igual a 2 mais 3t mais 4t quadrado. Beleza? Vamos lá. Vamos subtrair 24 em ambos os lados para que a gente tenha tudo num lado e 0 no outro. Como a gente costuma fazer equação de segundo grau de qualquer maneira, né? Então, a gente vai ficar com 4t ao quadrado. Nesse caso aqui, como a tudo é soma, né? Aqui é tudo soma, a ordem dos fatores aqui não vão alterar o resultado final da minha conta. Então, 4t ao quadrado mais 3t mais 2 menos 24 é igual a 0. Beleza? Bom, mais 2 menos 24, né? Então, eu tenho 2, estou devendo 24, vou ficar devendo 22. Concordam comigo? Então, 4t ao quadrado mais 3t menos 22, perdão. Aqui é um sinal de menos 22 é igual a 0. Tudo bem? Beleza. Nisso aqui tudo a gente vai resolver essa equação de segundo grau. Como o nosso tempo está apertado, certo? Como o nosso tempo está apertado, e eu peço realmente perdão sobre isso, eu já vou dar a resposta. Fazendo as contas aqui, você pode fazer tanto por soma produto quanto por Bhaskara. É a sua, vamos dizer, isso aí é o que vocês decidem. Então, nesse caso, a resposta aqui, você vai ter dois valores. Você vai chegar num valor negativo, um valor de tempo negativo, menor que 0, certo? Quando a gente for aplicar a fórmula de Bhaskara. E você vai chegar num valor de tempo positivo. Quando o tempo não existe, o tempo ele não é uma grandeza relativa, ela é uma grandeza absoluta. Então, não existe tempo negativo. Então, nisso aqui, você já desconsidera o resultado negativo, ok? Da conta da equaçãozinha de segundo grau. Aqui, se eu não me engano, vai dar 2. Quem quiser, tire um print aqui desse exercício aqui, entre aspas, e façam as contas. Façam as contas aqui certinho. Eu acho que você vai chegar em 2 segundos. Eu fiz aqui meio de cabeça. Ok? Bom, dado isso aqui, tudo certinho, a gente tem que lembrar o seguinte, que essa equação, a do sorvetão, ela dá meu espaço em função do tempo. Tudo bem? Meu espaço, ele está atrelado ao tempo, ou seja, ele vai depender do tempo para poder
certo? Se movimentar, para gerar valores distintos. Então, AT ao quadrado sobre 2. Porém, existe na um carinha na matemática, na química, na ciência, né, que conseguiu elaborar uma fórmula que você não precisasse do tempo para determinar. Não vou. Já terminei a parte aqui, não vou dar outro exemplo, não, tá, Ana? Já vou introduzir a próxima fórmula que vocês vão rever, ou aprender, no caso. Existe uma outra fórmula, certo? Uma outra fórmula em que você não vai precisar do tempo para saber o espaço percorrido por esse móvel. Tudo bem? Um matemático italiano chamado Evangelista Torricelli, né? Ou simplesmente Torricelli, né? Ele conseguiu elaborar uma equação que a gente não dependesse do tempo para saber a posição final, a posição inicial e final, né? Ou basicamente o quanto ele andou, né? A gente vai precisar do tempo, certo? Só que aqui a gente vai precisar do seguinte: vai precisar da velocidade inicial, a velocidade final, certo? A aceleração, né? E o ΔS. A gente tem quatro letras aqui para a gente estar lidando, ok? Então, note o seguinte: toda vez que um exercício ele não te der a forma, ele não te der um tempo, ele tá falando, você tem que estar anotando um monte de coisa, tá anotando um monte de grandeza, de valor, e não sei o quê. Se ele não te der um tempo, se não te der o tempo, você automaticamente utiliza Torricelli, ok? Você automaticamente utiliza Torricelli. Beleza? Vamos dar um exemplo aqui. Então a gente tem... e para a gente estar decorando, agora aqui chega na falação, na grande falação de merda, e eu vou pedir eu vou pedir a autorização de vocês para que vocês consigam decorar de uma maneira bem legal, ok? Então, o vovô, essa é a equação do vovô, que pegou a vovó mais as duas amigas num triângulo sexual. É esse o nível, mas confia, vai dar certo, ok? Então essa equação do vovô pegou a vovó mais as duas amigas no triângulo sexual. Ou, se vocês quiserem, né, deixar um pouquinho mais suave, vovô pegou a vovó mais as duas amigas safadas. Pronto. Assim a gente vai conseguir decorar essa fórmula aqui. Mas que nem eu falo, mesma coisa para outra fórmula da equação horária da posição, que é a equação do sorvetão. Quando vocês forem fazer exercícios em que ele não dá o tempo, fique bem claro, se ele não der o tempo, você vai usar essa fórmula aqui. Então, escreva a fórmula, certo? Até antes de fazer o exercício, né? Se você utiliza ela, que vai ajudar a assimilar, você vai conseguir assimilar bem e vai ficar habituado, né? E vai ficar automático, você simplesmente vai utilizar a fórmula sem ter que escrever ela, ok? Então vamos dizer o seguinte: qual que foi o deslocamento, certo? Qual que foi o deslocamento de um movimento que iniciou a partir do repouso, certo? E atingiu a velocidade de 10 metros por segundo. Ou seja, meu movimento iniciou do repouso. E lembrando que ele possui uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Como que a gente vai fazer isso? Lembre-se o seguinte: toda vez que o movimento ele parte do repouso, e eu falei isso na aula passada, toda vez que o movimento ele inicia ou termina no repouso, nesse caso que ele está iniciando no repouso, eu automaticamente já coloco que minha velocidade inicial é 0 metro por segundo. Ele está parado. Concorda comigo que para ver movimento você tem que ter velocidade? Certo? E se você só ficar com a bunda na cadeira sem fazer nada, você não está saindo para lugar nenhum. Certo? Então, né, ele está iniciando no repouso, minha velocidade inicial é 0. Beleza?
Então, vamos aplicar a fórmula, galerinha do bem? Vamos aplicar a fórmula? Vamos lá, então. Vamos apagar esse monte de letra feia aqui, certo? Lembrando que ele deu a minha velocidade. Cara, eu fico abismado. Caraca, eu vou dar um murro no meu tablet aqui, certo? Porque do nada ele sai. Eu passo muita raiva com esse tablet, né? Mas fazer o quê? Vamos lá, a gente tem que ter paciência. Paciência sempre que a gente vai alcançar, se Deus quiser, a glória. Então vamos lá. Então a minha velocidade final é de 10 metros por segundo, certo? A minha aceleração é de 1 metro por segundo ao quadrado. Aqui eu não estou colocando a unidade por preguiça, mas coloque, é obrigatório você colocar, né? Ele iniciou do repouso, então minha velocidade inicial é igual a 0. E eu quero saber o deslocamento ou a minha variação de espaço percorrida. Ok? Então, isso que eu quero saber. Então, vamos aplicar a fórmula. Aqui a conta de armazém. Então, velocidade final, 10 elevado ao quadrado. Presta atenção que essa velocidade é elevada ao quadrado. As velocidades aqui estão elevadas ao quadrado. Mais 0 ao quadrado. Na hora que você estiver tão habituado, você nem vai colocar o 0 aqui. Você já vai colocar o 2A delta S direto. Vamos lá. Mais 2 vezes 1 vezes o triângulozinho sexual aqui, né? Vovô e a vovó, né, estão devendo pro farmacêutico até hoje as toneladas de Viagra lá. Vamos lá. 100, 10 ao quadrado é igual a 100, ok? 0 ao quadrado, né, então, zerou, nem vou colocar aqui. 2 vezes 1, 2. Vezes delta S, 2 delta S. Né? Dividindo 2 em ambos os lados, para a gente manter a igualdade do S, a gente fica que o delta S é igual a 100 sobre 2. 100 dividido por 2, a gente tem um delta S. Não faça eu quebrar o negócio. Esse negócio que foi, cara, por favor, né? 100 sobre 2 igual a 50 metros. Tome cuidado, metros. Tome cuidado que muita questão do Enem, e se eu não me engano, uma que eu dei no material, ele dá a velocidade em quilômetro por hora, ok? Se ele pede um deslocamento em metros, né? E no caso ele sempre dá aceleração em metro por segundo ao quadrado. Transforme a velocidade em metro por segundo para quilômetro por hora, ok? Vamos só dar uma revisadinha de como que a gente faz isso, ok? Como que a gente vai fazer isso, só para ficar claro na galera aqui, certo? Toda vez que a minha velocidade estiver em quilômetro por hora, eu quero passar para metro por segundo, ok? Então, tenho duas setinhas, certo? Então, quero passar de quilômetro por hora para metro por segundo, eu divido o valor dessa velocidade por 3,6. E no caminho inverso, a gente multiplica o valor da velocidade de metro por segundo para quilômetro por hora. A gente vai multiplicar o valor da velocidade em metro por segundo para 3,6. Ok? Na grande maioria, vai ser assim. Vai ser no sentido, vai ser de quilômetro por hora para metro por segundo. Na grande maioria das vezes. Ok? Bom, sobre isso aqui, eu não tenho muito o que falar da equação de Torricelli, porque ela é uma equação bem prática de se usar, ok? Agora, tomem cuidado quando o movimento ele é retardado, até já estava confundindo, ok? Tanto no sorvetão quanto no Torricelli. Se por algum acaso ele dar um exemplo de que um carro, ele freia com uma desaceleração constante de 2 metros por segundo, certo? Significa que a minha ele está retardando o seu movimento, logo o sinal da minha aceleração, nesse contexto aqui de exercício, em que a gente está simplesmente, não estamos colocando muito referencial, é basicamente referencial da onde o movimento está passando, ok? Então, a gente já deixa na cabeça que o carro está indo para frente e que ele está parando, né? A minha aceleração ela é negativa. Então, nesse caso, ela pode ser 2 metros por segundo ao quadrado, por exemplo.
Então, se ele fala que ele está freando a uma desaceleração, movimento retardado, logo o sinal da minha aceleração ele fica menos, certo? A gente tem muito caso de exercício de carro que às vezes ele quer conferir, tipo, quanto tempo ele demora para poder frear, né? Quando, por exemplo, um carro está correndo para caramba, ele avista, aí o sinal vermelho vai fechar, né? Quanto tempo não? Quanto ele percorreu, qual que foi a distância que ele percorreu até ele chegar a frear o carro, né? A deixar ele em repouso. Vamos fazer um exercício desse tipo aqui? Digamos que, nesse mesmo sentido, de uma aceleração de menos 2 metros por segundo ao quadrado, meu carro ele esteja percorrendo a uma velocidade de 36 km por hora, por exemplo, certo? Inicialmente. E que ele avista, né? E o motorista acaba avistando o sinal vermelho, o sinal vai fechar, certo? Ele vai ter que parar. Ele vai ter que avistar, e nisso, né, ele chega certinho, ele consegue parar certinho antes do sinal, ele consegue, vamos dizer, sabe onde está a faixa de pedestre? Sabe quando você está dirigindo e você geralmente para o carro na faixa de pedestre? Né? Então, ele vai freando esse carro a menos 2 metros por segundo até parar. Qual que foi a distância percorrida, certo? Então, se ele vai percorrer até parar, certo? Concorda que a minha velocidade inicial era de 36 km por hora, certo? Ele estava a 36 km por hora inicialmente. E depois, ele vai parar, ele vai entrar em repouso, então ele vai ele vai ter uma velocidade final de 0 km por hora. Galera, tá claro aqui? Tá bem claro aqui o que eu tô querendo dizer? Esse tipo de exercício, ele cai bastante. Desaceleração. Boa, Ana, que bom. Ok, Sofia, beleza. Qualquer coisa, levante a mão, pode me interromper se eu estiver sendo muito confuso, tudo bem? Então, quanto ele percorreu? Qual que foi a distância percorrida? Meu delta S, né? Então, vamos aplicar a fórmula. Aqui eu não estou dando tempo, né? Eu nem sequer falei de tempo. Eu estou cagando pro tempo. Ó, eu tô falando assim, ó. Imagina que isso aqui é o tempo. Ó, zoom. Caguei pro tempo. O tempo que se exploda, ok? Então, eu vou estar trabalhando com velocidade, aceleração e deslocamento, certo? Então, nota que a minha aceleração ela está em menos 2 metros por segundo. E a minha velocidade inicial ela está em km por hora. Então, vamos passar para metros por segundo. Tudo bem? Então, se a gente pegando esse valor de velocidade, né? Certo? E eu quero passar para metros por segundo, eu tenho que dividir por 3,6. Geralmente ele vai pegar uns valores como... E decorem, ó. 36, 72, 108, 144. Ok? Ele vai pegar geralmente esses valores. 36, 72, 108, 144. Certo? Dividindo por 3,6, né? Para deixar bem claro para vocês aí, ó. Dividindo por 3,6, né? Então, 36 dividido por 3,6 vai dar 10, certo? 7,2. Não, perdão, 7,2 não. 7,2 dividido por 3,6 vai dar 20. 108 dividido por 3,6 vai dar 30. E 144 dividido por 3,6 vai dar 40. Galera, decorem esses valores aqui, que isso vai agilizar muito o cálculo de vocês. Se você vê um problema de cinemática, ele falando, se move com 36 km por hora, você já começa a desconfiar. Ele está dando justo 36, 72, 108 são múltiplos de 3,6. Ok? Tirei um print. Isso, tire um print se possível, ok? Tire um print se possível. É muito interessante, isso vai agilizar bastante o cálculo de vocês. É claro que às vezes ele vai dar uma sacaneada, vai dar um 2,5, vai dar 25, né? Alguma coisa assim,
né? Mas isso você vai ver, você vai descobrindo esses valores, né, conforme você vai fazendo os exercícios. Tem uns exercícios que eles sacaneiam, né, que não dá o 10, 20, 30, 40. Mas estou dando isso aqui como referência para que vocês já deixem agilizado na hora de fazer o exercício. Então, 36 dividido por 3,6 vai dar 10. Então, minha aceleração inicial, né? Por que você voltou, meu querido? Por que você voltou? Então, minha velocidade inicial é de 10 metros por segundo, dado as conversões que eu fiz. Ele acelera até frear. Então, ele desacelera até frear, até parar. Então, minha aceleração é negativa, menos 2 metros por segundo ao quadrado. Ok? Como ele para, minha velocidade final é igual a zero. Qual que é o meu deslocamento? Taca ali o vovô e corre para o abraço. Então, v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2a delta S. Mas corre no abraço solto. Vai, moleque. Então, v ao quadrado, esse v aqui é minha velocidade final. Então, aqui é zero, ok? Zero ao quadrado. Velocidade inicial, certo? 10 elevado ao quadrado. Mais 2 vezes que multiplica a minha aceleração, ó, presta atenção, menos 2 delta S. Se eu não me engano, vocês já tiveram aula de joguinho de sinal com o Gabriel, se eu não estou enganado. Presta atenção. Joguinho de sinal aqui, numa multiplicação, certo? Se um é positivo e o outro é negativo, sinais diferentes, negativo. Então, 0, né? 0 igual 100, né? 10 ao quadrado é igual a 100, menos, tomem cuidado, galera, 2 vezes 2, 4, né? 4 que multiplica delta S. Beleza? Eu vou passar o 4 delta S para o outro lado. Vou somar ambos os lados por 4 delta S. A gente vai ficar positivo aqui. Então, 4 delta S é igual a 100. Dividindo 4 em ambos os lados, delta S é igual a 100 sobre 4. Né? Valorzinho bacana, isso aqui dá 25 metros. Ele percorreu 25 metros. Galera, fui bem claro aqui? Tudo certinho? Alguma dúvida? Por favor. Dúvidas? Alguém tem? Tudo certinho? Eu não li o outro comentário lá, deixa eu ver. Foi tudo certinho. Beleza. Bom, aqui, basicamente, o conteúdo de movimento uniformemente variado, ele termina aqui. Análise gráfica do MOVE, que eu dei aqui, ó, certo? Eu só peço que vocês desconsiderem esse negócio de movimento acelerado e movimento retardado, porque isso aí não tá certo. Fui pesquisar, não tá certo. Então, já peço perdão isso aqui. Só considere quando o A é positivo e o A é negativo. Eu vou passar bem rápido, ok? A gente tem, como a gente está num... vou passar bem rápido porque não costuma cair muito, ok? Quando a gente tem um gráfico de aceleração em função do tempo, como a minha aceleração é constante, ela dá a reta dele é uma reta paralela ao eixo T. Ela assume um valor constante. Qual o valor é esse? Não sei. Churumelas, laranjas, não sei, certo? Mas esse valor, ele é constante, ok? Porém, note o seguinte, como a gente não tem um tempo negativo, a gente só vai considerar o tempo da esquerda para a direita, ok? O que vai mudar, basicamente, aqui, né, se a minha aceleração ela é positiva ou negativa, porque ela é relativística, ela possui um referencial. Então, aqui, a minha aceleração ela é maior que zero, porque dessa parte do meu primeiro quadrante, o meu espaço de aceleração ele é positivo, ok?
Mas eu posso definir se ele é um movimento retardado ou acelerado? Não, porque aqui para eu definir se ele é um movimento retardado ou acelerado, eu preciso analisar vetorialmente, né? Ou seja, eu tenho que saber o valor da minha velocidade, o valor da minha aceleração, certo? Então, às vezes, se ele for dar alguma coisa de você analisar, né, em algum outro vestibular da vida aí que você vai fazer, e ele vai pedir para que você analise se aquele movimento é acelerado ou retardado, ele tem que dar, né, um gráfico de aceleração e um gráfico de velocidade, que eu vou dar depois, ok? Então, nesse caso aqui, existe um outro exemplo, num gráfico de aceleração em função de um tempo, certo? Que você vai encontrar um gráfico comportando dessa forma aqui. É uma reta paralela, finge que é paralela, tá? Tá bom? Eu tenho dislexia. Finge que é paralela, ok? Então eu tenho uma reta paralela ao eixo T, e nesse caso significa que a minha aceleração ela é menor que zero. Ok? Beleza? Então a gente tem esses contextos aqui. Como que se comporta a velocidade? A velocidade, num gráfico de velocidade em função do tempo, um gráficozinho bem basicão, né? Então, velocidade em função do tempo. A maioria dos gráficos você vai encontrar gráficos de velocidade em função do tempo. A maioria, né? A grande maioria. Ela vai se comportar da mesma maneira como um gráfico de espaço se comporta no movimento uniforme. A velocidade, ela varia em tempos, ela varia em velocidades iguais em intervalos de tempo iguais, ok? Então, ela vai ser uma reta inclinada, mas ela é uma função de primeiro grau. Lembrando que a função horária da velocidade ela é determinada desse jeito, ó, v de t, né? É uma função, tipo uma função f de x, é igual a v0 mais at, ok? E nesse caso, note aqui, esse valor aqui, onde a reta está interceptando com o eixo da velocidade, é a minha velocidade inicial. E a aceleração, Rafael? A aceleração, vocês vão ver isso em geometria analítica, em matemática, ela é o coeficiente angular, certo? Ela determina a maneira como essa reta ela está se inclinando, certo? Nesse caso, quando a gente tem um v de zero e a gente tem um v aqui, né? A gente tem um valor v, a gente fecha nisso aqui uma espécie de triângulo retângulo, ok? A gente fecha uma espécie de triângulo retângulo. E nesse caso aqui, a gente tem, né, a base dele aqui, esse cateto, ele corresponde à minha variação de tempo. E aqui ele corresponde à minha variação de velocidade. Quando a gente tem um ângulo alfa, por exemplo, aqui, um determinado ângulo, tanto faz esse ângulo, certo? Esse coeficiente angular a gente determina, certo? Calculando-se a tangente desse ângulo alfa. Tangente, né? Vocês vão ver em relações trigonométricas. Olha bastante coisa que a gente tem, né? Para calcular, mas fiquem tranquilos, porque olha que engraçado. A tangente de alfa, ela é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. E nesse caso, a gente vai chegar na nossa primeira fórmula que a gente viu da aceleração. ΔV sobre ΔT. Certo? É a nossa primeira, a primeira fórmula que a gente chegou. Entendeu? Então, é basicamente você pegar, né, a velocidade final menos a inicial, dividir pelo tempo final menos tempo inicial. Basicamente isso. Não vamos complicar muitas coisas aqui e fique tranquilos. Geralmente no Enem, isso não cai tanto assim. Certo? E lembrando que nesse caso, né, a minha reta, né, a minha reta, ela é, voltando a fazer um grafiquinho aqui, ó, velocidade em tempo, a minha reta, ela está se comportando de maneira crescente, ascendente. Da esquerda para a direita, ó, sempre analise, Rafael, como você sabe quando a reta é crescente ou decrescente? Simples. Da esquerda para a direita, se ela estiver subindo, ela é crescente. Óbvio, né?
e da esquerda para a direita ela estiver subindo, ela é decrescente. Nossa, Rafael, tão óbvio assim? Mas a gente, na hora a gente fica... a gente tá fazendo a prova lá, tá com fome, com vontade de cagar no meio da prova, a gente esquece disso aí, né? Porém, existem outros casos aqui em que a minha velocidade... Existe um outro gráfico, né, possível, que a minha velocidade ela se pode comportar da seguinte maneira, certo? Ela só pode se comportar de maneira decrescente, ok? Ela pode se comportar de maneira decrescente. Então, aqui nesse caso, a minha velocidade é positiva e a minha velocidade ela é negativa, né? Na verdade, ela, até um tempo, a gente tem que saber analisar, né, até onde a velocidade é positiva e onde a velocidade é negativa. A velocidade negativa ela é desse ponto até o infinito, até onde saber, né? Daqui para cá, nesse intervalo de tempo aqui, a minha velocidade ela é maior que zero. Aqui, nesse caso aqui, a minha velocidade ela é positiva a todo momento. Bom, não vou entrar em muitos contextos aqui, muitas explicações, certo? Porque esse assunto é bem chato. E ele não cai no Enem, não costuma cair muito. Agora vai chegar um pouquinho que ferra mais, que é, o gráfico de espaço em função do tempo, né? Então, um gráfico de espaço em função do tempo, ela é uma delícia, cara. Ela é uma delícia. Eu já vou já vou deixar bem na cara. Ele é delicioso. Lembre-se o seguinte, qual que é a equação do sorvetão mesmo? S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Olha o que ferra com a gente, olha o que acaba com a nossa, que alegra a nossa vida. Olha, esse t ao quadrado aqui é uma função de segundo grau, né? Ela é uma função de segundo grau. Então, no gráfico, certo? A disposição dos pontos dessa função, ela vai ser determinada, ela vai ter a forma de uma parábola. Ela vai ter a forma de uma parábola, uma função de segundo grau. Vocês vão ver função de segundo grau em matemática e vocês vão entender melhor o que é isso aqui. Agora que tá. Lembra que o A sobre 2 aqui, ele multiplica o t ao quadrado, ok? Ele multiplica o t ao quadrado. Quando vocês forem ver em função de segundo grau, o termo que multiplica o A, o t ao quadrado, o x ao quadrado, o bolinha ao quadrado, o q ao quadrado, qualquer merda que seja ao quadrado, certo? A gente tem que observar a concavidade dessa parábola. Ou seja, se ela está virada para cima ou se ela está virada para baixo. E aí tem uma partezinha muito bonitinha que a gente vai chegar no seguinte, né? Quando a minha parábola ela se comporta dessa maneira aqui, ela pode se comportar de duas maneiras diferentes. Desse jeito ou desse jeito. E aqui a minha aceleração, ela é positiva. Ela é feliz. Ela tá fazendo um sorrisinho. Olha que feliz, ó. Olha só, eu feliz. Por trás só sofrimento e desgraça, né? Então aqui a minha aceleração é maior que zero. E na outra, eu tô triste. Tô com a boquinha assim, né? Então a minha aceleração é menor que zero. Aqui tá tudo positivo. Tá tudo positivo. Meu dia está alegre, positivo, good vibes. Ok? Tá uma delícia. Então eu tô feliz. Aceleração é positiva, tá certo. Agora minha aceleração é negativa. Pô, tô tristão, velho. Tô tristão. É desse jeito que você basicamente decora com cavidade de parábola, certo? E só isso aqui não é suficiente também para que você... Na verdade, você tem que saber os intervalos de tempo em que o movimento ou ele é acelerado ou ele é retardado. Ou ele é retrógrado ou ele é progressivo. Mas essa interpretação de gráfico ela não cabe aqui e talvez a gente explique numa aula até mais futura. Uma aula de aprofundamento, caso convenha para nós a gente fazer isso, né? Caso vocês queiram ter essa aula. Mas nesse momento aqui, eu estou explicando o básico. Galera, 8h40, a gente tem até 9 horas, é isso? Pode confirmar para mim, galera da coordenação, fazendo um favor?
É isso, Rafa. Até às 9 ou antes, não necessariamente até às 9. Beleza. Então, sobre isso aqui, a gente terminou, ok? Obrigado, Luiz, né? Então, a gente terminou o assunto de movimento uniformemente variado. Terminamos o conceito de cinemática. Porém, existe uma pequena área, só terminando aqui, galera, alguma dúvida nas coisas que eu falei aqui? Tá tudo claro na parte de aceleração, na parte de Torricelli, de sorvetão? Está claro para todo mundo? Não tem dúvidas? Tudo tranquilo? Beleza, então. Então, em tese, a gente terminou, ok? Na teoria, nós terminamos os conceitos básicos de cinemática, certo? Terminamos os conceitos básicos de movimento uniforme, movimento uniformemente variado. Porém, lembra tem um slide que eu passei aqui, né? Não sei se vocês chegaram a ver. Presta atenção na parte de aplicações. Esse tipo de movimento é muito presente em situações que envolvem alta demanda de velocidade, como corridas e testes de velocidade. Ok, a gente vê isso. No ensino médio, a sua maior utilidade é no estudo da queda livre e lançamento vertical, e é uma componente fundamental do estudo da dinâmica, que vocês estão vendo com o Luiz. Olha essas palavras que eu grifei: queda livre e lançamento vertical. Ok? Parte cai. E é uma questão de movimento uniformemente variado. Por quê? Quando a gente fala de queda livre, agora vocês vão descobrir o triste fim do nosso querido Fred. Né? A gente tem aquela teoria de que, infelizmente, o Fred vai virar nugget. Né? Ele é um pintinho, ele vai virar nugget. Então, digamos que, né, o funcionário, né, um cidadão de bem, trabalhador, né, na empresa de na empresa de nuggets, ok? Ele tem que pegar o Fred e jogar no meio do triturador. Ele tem que fazer no meio do triturador. Mas ele tem duas formas de fazer isso. Ou ele simplesmente vai para cima, ou ele simplesmente vai para cima, né, do triturador e joga o pintinho assim, joga o Fred assim no triturador e virou nugget. Ou ele simplesmente pode dar uma de Michael Jordan e simplesmente fazer um arremesso assim. Arremessar em direção à máquina. Digamos que, sei lá, a máquina esteja em movimento e ele joga o pintinho para cima, de maneira reta. Ok? Então, no lançamento vertical, na queda livre e no lançamento vertical, a gente tem esses dois contextos de situação que podem ser analisados. Muitos exercícios da parte de movimento uniformemente variado que eu deixei na semana retrasada entram com a questão de queda livre. Então, quando a gente tem a queda livre, simplesmente a queda livre, a gente tem a ação de uma aceleração que é natural, né? E essa aceleração, cara, geralmente o vestibular dá, mas às vezes você acaba decorando, né? É uma constante chamada de aceleração da gravidade, que ela é dada por uma letra chamada de G. Isso aqui significa aceleração gravitacional. Gravitacional. Uma aceleração gravitacional. Desculpa a letra de analfabeto, beleza, normal, professor de exatas é assim. Então, quando a gente joga, quando algum objeto ele cai, certo? Ele vai adquirindo velocidade conforme o tempo. E nesse caso, a gente tem uma situação de movimento uniformemente variado. Concorda comigo? Então, se ela tem uma aceleração e ele vai adquirindo velocidade conforme o tempo, entra aquela teoria, né, que se, por exemplo, se você joga uma moeda, sabe aquela teoria louca lá de que se você joga uma moeda do 30º andar de um prédio e ela cai na sua cabeça, você pode morrer com a pressão com a velocidade com que a moeda chega na sua cabeça? Sabe aquela teoria? Né? Essa teoria bem louca é por conta disso. E ela até faz sentido. Agora, não sei se é o suficiente para matar você.
Mas ela vai chegar com uma aceleração e vai liberar uma energia cinética estrondosa na sua cabeça, certo? Por conta da alta velocidade que ela chega aqui. Ela vai adquirindo aceleração, né, conforme o tempo, certo? Então, quanto maior a altura desse objeto, maior a velocidade com que ele vai chegar, ok? E nisso aí, a nossa altura, ela é análoga. A nossa altura é análoga ao ΔS, ao deslocamento, à variação de espaço. Porém, estou analisando de maneira vertical. Então, ela é equivalente à nossa altura. Beleza? Bom, e nisso tudo, a gente tem a seguinte questão. Quanto tempo ele demora para chegar, certo? A gente vai usar as mesmas equações do movimento uniformemente variado, ok? Porém, alguns materiais adaptam as informações. Como assim? Quando a gente usa o sorvetão S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Isso numa situação de queda livre, ok? Eu estou falando de situação de queda livre, ok? A gente vai trocar o meu S por altura. O meu S0, ele vai sumir, porque eu considero zero no início do movimento. Se eu abandono a partir do repouso, minha velocidade também é zero. Logo, meu tempo ele vai estar multiplicado a zero, ou seja, vai zerar tudo. E só vai sobrar o AT ao quadrado sobre 2. E como o A aqui, como a minha aceleração é aceleração gravitacional, eu tenho o meu G T ao quadrado sobre 2. Ou seja, para eu achar a altura decorrida por esse objeto, eu utilizo essa fórmula. Mas, como é muita fórmula para vocês decorarem, é só basicamente vocês aplicarem a fórmula do sorvetão, que vocês chegam. Ou, sabe quando ele não dá o tempo? Sabe quando não dá o tempo? Aí você usa o Torricelli, né? Você usa o vovô. O vovô e a vovó vai aparecer. O vovô e a vovó e as amigas do triângulo sexual deles, eles estão na nossa vida sempre, certo? E nesse caso, na queda livre, certo? O vovô e a vovó e as duas amigas vão cair. Vão cair transando do mesmo jeito, certo? Então, você pode, quando ele não der o tempo, você pode utilizar sim a equação de Torricelli, V ao quadrado, né? Deixa eu só colocar numa outra página. Vamos abrir numa outra página. Que horas são? Temos 8h47, vamos lá. Então, V igual a V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Ok? V0 ao quadrado, tá? Se ele está sendo abandonado, se o Fred está sendo abandonado no triturador, ok? Ele inicialmente estava em repouso, então 0. Tudo bem? Então, V ao quadrado, velocidade com que ele chega lá, é igual a 2 vezes o meu G vezes H. Lembrando que numa análise, o meu G sempre aponta para baixo, sempre para a direção da Terra. Ok? Aqui eu tenho a superfície da Terra. E tá dando bateria fraca, já vamos terminar a aula. Por favor, não me abandona aqui. Então, o meu G, ele sempre vai estar apontado para baixo. E aqui eu posso considerar, como eu estou numa queda livre, certo? Eu só tenho uma situação de movimento, né? Então eu posso considerar meu sentido de orientação positivo para baixo. Ok? Lembre-se, isso é na queda livre. Na queda livre. Agora, existe outro contexto, que é o lançamento vertical. O lançamento vertical é quando eu quero dar uma de Michael Jordan. Eu quero jogar, só que eu só jogo verticalmente, eu não jogo, né, obliquamente, sabe? Eu não jogo desse jeito, eu só jogo assim, tá? Só jogo assim. Eu não sou muito bom para jogar basquete, então eu vou jogar retinho aqui, ó. Pum. Ok? O funcionário vai lá trabalhar, vai jogar o nugget assim. Bom, agora aqui a gente tem que tomar bastante cuidado, porque a gente tem dois tipos de movimento acontecendo. E nesses tipos de movimento, a gente tem uma inversão de sentido. Concorda comigo? A gente tem uma inversão de sentido. Ele vem para cá, né? Então, uma hora eu jogo para cima, outra hora eu jogo para ele e outra hora ele volta. Certo?
concordam comigo que quando eu jogo o Fred para cima, para ele encontrar o destino dele, ele chega num intervalo muito minúsculo de tempo, muito minúsculo. Cara, eu não sei, é uma bostinha de intervalo de tempo, certo? A minha, ele chega a parar, se eu fotografar, ele chega a parar num determinado momento, mesmo que por um tempo muito curto, ele chega a parar, ok? Então, se eu considerar, né, uma pessoinha jogando uma bola para cima, ok? Com a aceleração da gravidade agindo para baixo, ok? Então, ela vai atingir um certo ponto e depois ela vai voltar. Né? Então, ela vai voltar aqui. Ela vai voltar. Então, isso num tempo 1 e aqui num tempo 2. Ok? Nesse momento aqui, a minha velocidade final. Aqui eu jogo com uma velocidade inicial. Uma velocidade inicial V0, qualquer uma. Não, essa velocidade inicial não vai ser 0, porque ela vai estar parada, então não vai haver ocorrência de movimento. Então eu vou jogar com uma determinada velocidade. E aqui no final, e isso vocês decorem, joguem, fiquem bem claros, sempre no ponto mais alto da trajetória, a minha velocidade final ela é igual a 0. Isso vai ser fundamental para quando eu for estar aplicando as fórmulas, certo? Do movimento uniformemente variado. Aqui, como a minha... Agora lembre o seguinte, como a minha aceleração ela está apontada para baixo, por conta da influência do campo gravitacional da Terra, e eu estou jogando com uma velocidade para cima, ok? A gente tem um conflito entre a aceleração e a velocidade, né? Por exemplo, a aceleração quer fazer greve e a velocidade não quer fazer greve. Então, eles não estão adicionando ao movimento. Logo, o meu movimento ele é retardado em um certo momento. Certo? Então, ele vai desacelerando até o ponto em que ele chega a ser 0. Então, como a velocidade e a minha aceleração estão apontando para sentidos diferentes, porém na mesma direção, né, na direção vertical, certo? O meu movimento ele é retardado. Mas no segundo momento em que a velocidade atinge a sua velocidade 0 e ela começa a cair, o meu movimento ele é acelerado. E ele atinge uma determinada velocidade. Certo? Então, o que a gente faz? A gente utiliza as mesmas fórmulas. Certo? A gente vai utilizar as mesmas fórmulas. Porém, preste atenção, que nos exercícios, você vai ter um momento em que o movimento ele é acelerado e o movimento é retardado. E no início, o movimento é retardado. Eu costumo apontar meu sentido de orientação. Não, meu sentido de orientação positivo sendo para cima. Meu sentido de orientação positivo ele sendo para cima. E nesse caso, a minha aceleração ela é negativa, está contra o meu sentido de orientação e contra o sentido da velocidade. A minha velocidade já está, o meu sentido de orientação positivo ele está a favor do sentido da minha velocidade. Perdão. Certo? E meu sentido de aceleração ele está contra. Ok? Tá dando bateria fraca, beleza? Vamos agilizar um pouquinho aqui. Quando a gente for analisar em questão de tempo, concorda comigo que nesse caso aqui, em que se eu simplesmente eu estou nessa posição, eu jogo o meu pintinho, eita, voltou para cá, e ele voltou na mesma posição. Como eu estou descrevendo intervalos de tempos iguais, eu estou descrevendo espaços iguais em acelerações iguais, embora de módulos diferentes, de mesmo módulo, embora de sinais diferentes, uma hora a aceleração aqui ela vai ser negativa. E nesse caso, quando ela estiver descendo, a minha aceleração ela vai ser positiva. Ok? O tempo de subida
e o tempo de descida vai ser o mesmo. Ele vai demorar a mesma quantidade de tempo para subir e descer. Então, isso no contexto do lançamento horizontal, quando eu lanço ele de baixo para cima e ele volta. Ok? Então, vamos fazer uma revisão rapidinho aqui, né? Na queda livre, ok? A gente simplesmente tem um movimento acelerado, o movimento ele é acelerado, e eu abandono o objeto, ou até posso jogar ele com uma velocidade, posso jogar ele para baixo, assim, né? Posso jogar meu pitch para baixo e mandar ele para puta que pariu, né? Então, a minha queda livre para baixo vai ter um G aqui. O meu G sempre vai ser para baixo, sempre vai ser para baixo. E aqui ele vai ser acelerado, né? No lançamento vertical, eu tenho duas coisas. Eu tenho meu lançamento, minha aceleração sempre vai ser para baixo, porém, uma hora o meu movimento ele vai ser retardado e outra hora ele vai ser acelerado, né? E o tempo, ou a velocidade final, certo? No ponto mais alto em que o meu corpo alcança, velocidade final ela é igual a zero. Ele para por uma iminência de tempo. E o meu tempo de subida é igual ao meu tempo de descida. Certo? E quando eu for fazer os cálculos, eu vou utilizar as fórmulas do movimento uniformemente variado. Vou utilizar o vovô atômico, V igual a V0 mais AT. A equação do sorvetão, S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. E a equação de Torricelli, né? Vovô pegou a vovó. Ô Senhor do céu. Vovô pegou a vovó, mais as duas amigas num triângulo sexual. A gente vai utilizar as mesmas fórmulas. Pessoal, queda livre, lançamento vertical. Beleza, eu tive que correr um pouquinho. Na queda livre, a aceleração pode ser positiva? Pode, ela sempre é positiva. Na queda livre. No lançamento vertical, a partir do momento que eu lanço de baixo para cima, ela é negativa, e quando ele volta de cima para baixo, ela é positiva. Galera, tudo certo? Alguma dúvida? Deixei bem claro para todo mundo aqui? Se vocês puderem adiante um pouquinho que minha bateria tá acabando. Vamos ver, tá 7%. Pessoal, então, dado isso daqui, deixa eu só encerrar a transmissão, né? Desliguei aqui. Galera, dado isso então, eu encerro a aula aqui, eu encerro a minha parte de cinemática aqui, com esses conteúdos, ok? Né? A lista de exercícios eu já disponibilizei com gabarito e tudo certinho. Qualquer dúvida, se vocês forem fazer a lista de exercícios agora, pode entrar em contato comigo. O Luiz deu os telefones os telefones da galera lá tá o meu telefone, vocês podem entrar em contato comigo no WhatsApp, certo? E desde já eu agradeço, né, a presença de vocês aqui numa sexta-feira, né? Até sexta-feira todo mundo tá com aquela mentalidade, né? Sextou, bora rolezinho. Não, estamos em pandemia, não pode não. Temos que deixar bem, temos que nos cuidar da mamãe, cuidar do papai, cuidar de quem a gente ama. E cuidar de si próprios também. Então, eu agradeço muito a presença de vocês aqui nessa aula, certo? E eu desejo para vocês um bom final de semana a todo mundo. Tudo beleza? Luiz, mais alguma coisa para adicionar? Acho que é isso, Rafa. Então, agora a gente encerra, né, galera, oficialmente aí o nosso bloco de cinemática, e aí a gente continua a partir de agora apenas na dinâmica, né, comigo e com o Miguel, como a gente conversou ontem. E daí lá em julho, no final de julho, depois a gente solta a data certinho, a gente vai ter uma revisão das partes mais importantes desses dois grandes blocos, beleza? Então, por hora é isso.
tá? O plantão que ia ter de matemática agora, ele foi adiado, então depois o pessoal vai mandar para vocês para quando ele for remarcado. Então é isso, sextou, galera. Agora acabou a semana aí oficialmente. E lembrando que qualquer dúvida, qualquer lista de exercício que vocês vão entregando, vão entregando as listas de exercício, qualquer dúvida que surgir, mandem nos números, no Class, no Forms que a gente criou e disponibilizou para vocês. E daí, a partir disso, a gente vai conversando. Fechou? E dentro dos próximos dias, né, semanas, o Rafa vai estar buscando, junto com alguns outros professores também, tá olhando melhor as listas que vocês já entregaram no Class, para entender um pouco melhor como está o lado de vocês, para que nessa revisão lá em julho a gente consiga ir direto ao ponto, onde a dificuldade está maior. Fechou? Então é isso, galera. Sextou. Sextou, tome cuidado, não bebam demais e não peguem no volante. Galera, Falou, falou, valeu. Boa noite, pessoal. Bom final de semana para todo mundo.